Você sabe que leva um bocado de tempo para uma pessoa perceber que ela tem um problema de comunicação, né? E não vamos confundir aqui o que é problema de comunicação com problema de oratória, problema de fala, ou a pessoa que não sabe escrever direito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que não consegue se comunicar de maneira eficiente, que não consegue passar uma mensagem direito, que não consegue ser ouvida. Aí quando fala, as pessoas entendem tudo errado. Ou então a pessoa fala, e a mesma coisa de não ter falado nada. Entende? Enfim, quando a pessoa percebe que tem problemas desse tipo, ela passa a ter um outro desafio bem sério nas mãos, que é como resolver. Ela não faz ideia de por onde começar a resolver esse problema. E acredite, a resposta de como começar a resolver não é tão óbvia assim. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Rubens Macouf, comunicólogo, gestor de marcas e ajudo pessoas e empresas a resolverem seus problemas de comunicação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e conferir os nossos outros vídeos. Eu te garanto que vale a pena, então não deixe de ver. Bem, tem uma frase muito famosa que diz assim: se você fizer as perguntas erradas, você nunca vai encontrar as respostas certas. E essa é uma questão central quando a gente fala de comunicação. Na hora que a pessoa percebe que tem um problema, e na hora de resolver o problema, a pessoa já começa fazendo as perguntas erradas. E que pergunta errada é essa? É não perceber que tudo comunica. Então, um problema de fala, por exemplo, ele não pode ser sozinho todo o problema de comunicação. Quando uma pessoa não consegue, por exemplo, passar uma mensagem, provavelmente não é porque ela fala mal, não é porque ela não tem uma boa oratória, não é porque ela tem uma boa dicção. É porque ela não compreendeu o contexto. Ela não compreendeu com quem ela está conversando. Ela não entendeu que a comunicação é uma ferramenta para aquilo que ela quer fazer. Lembra que a gente falou uns vídeos atrás que a comunicação é uma coisa muito natural que ocorre nos seres humanos? A gente já nasce chorando para se comunicar e etc. E a gente vai desenvolvendo essa comunicação de uma maneira muito natural ao longo da vida. Só que quando a gente traz isso para o mundo do trabalho, para o mundo dos relacionamentos, para o nosso relacionamento com as outras pessoas, a comunicação ela também pode ser interpretada como uma ferramenta. Ela tem um objetivo a cumprir. Então, se eu vou passar uma mensagem para outra pessoa, eu tenho um objetivo que é fazer com que aquela outra pessoa entenda aquela mensagem. Se eu começo a ver isso de uma maneira estratégica ao invés de uma questão natural, eu começo a perceber que talvez eu não estou comunicando tudo aquilo que eu gostaria e tudo aquilo que eu preciso. E comunicar não é só falar. Então, a sua fala comunica? Sim. A sua postura comunica? Também. A roupa que você está vestindo comunica. O seu comportamento no lugar comunica. A maneira como você toca as pessoas comunica. Tudo comunica. Entende isso? Quando eu olho para você, quando você olha para mim, você está lendo tudo aqui. Você está lendo a minha voz, o tom da minha voz, você está lendo as palavras que eu estou escolhendo para falar, você está lendo a minha roupa, você está lendo esse cenário. Você está percebendo tudo. Sabe quando você olha para uma pessoa, você bate o olho a primeira vez e já sente assim: eu não gostei de fulano. Ou então, fulano parece ser muito gente boa. Você nunca conversou com fulano, você não sabe quem fulano é direito, você não tem nenhuma evidência de como ele se comporta ou de que caráter ele tem na vida, mas você leu aquela situação toda, você leu o jeito que ele se porta, o jeito que ele se veste, o jeito que ele gesticula, e imediatamente você fez comparação com padrões que você tem na sua cabeça e concluiu que aquela pessoa provavelmente é boa ou não. Provavelmente ele não disse nada com você, mas ele comunicou muito para você e para as outras pessoas daquela sala, para as outras pessoas ali ao redor. Ou seja, tudo comunica. A maneira como eu falo, as palavras que eu escolho,
né, as roupas que eu visto, o tipo de comida que eu gosto de comer, o tipo de música que eu gosto de ouvir, tudo isso comunica para o mundo ao redor. E preste atenção, a gente não deve ficar neurótico com isso, porque tem gente que tenta viver uma vida artificial, né? Logo que ela toma consciência de que tudo comunica, ela tenta controlar tudo. Aí ela quer colocar uma música para poder a pessoa pensar que ela é uma pessoa X. Aí às vezes ela gosta de sertanejo e ela não vai ouvir sertanejo porque senão as pessoas, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim. Isso não é válido, né? Porque nós somos quem somos e precisamos ter respeito para com a nossa pessoa, né? A gente precisa se respeitar. Mas quando a gente fala de melhorar a comunicação propositalmente, quando você percebe que a sua comunicação ela não é eficaz ou ela não é suficiente, envolve um esforço seu de mudança. E aí é que é a questão da pergunta errada. Que muitas vezes a pessoa acha que o problema que ela tem de comunicação é porque ela não fala bem, porque ela não sabe usar as palavras bonitas, porque ela não tem uma dicção perfeita. E às vezes não é. Às vezes é uma questão de postura, às vezes é uma questão de vestuário, às vezes é uma questão de comportamento, às vezes é um problema com o ambiente, não com a pessoa. Entende isso? Então, o primeiro passo, que esse é o objetivo desse vídeo, né? Os primeiros passos que uma pessoa precisa dar para começar a melhorar a sua comunicação, é entender que você comunica o tempo todo. E a primeira coisa é saber o que você quer comunicar. O que você quer comunicar? Como você quer que as pessoas te vejam? Você quer que as pessoas te vejam como um líder? Você quer que as pessoas te vejam como uma pessoa boa para se estar perto? Você quer que as pessoas te vejam, sei lá, como um amigo? Você quer que as pessoas te vejam como uma vítima? Você entende isso? O que você quer comunicar para o mundo ao seu redor? Porque quando você percebe o que você quer comunicar, você está pronto, você está pronta para observar o contexto na qual você está inserido. Entender o contexto é uma coisa importantíssima, porque a comunicação você está se comunicando para os outros ao redor. E todos nós vivemos inúmeros contextos. Entende isso? Não é ser pessoas diferentes em lugares diferentes. É entender o que aquele contexto exige e se adaptar para aquilo que você quer comunicar. Entende isso? E quando se começa essa jornada, é muito importante que você entenda quem você é de verdade. Porque se você tentar criar uma versão de si mesmo para aquele contexto, logo, logo você vai ter problemas. Porque daqui a pouco você não se conhece mais. Você já não sabe mais quem é o Rubens real e o Rubens do escritório. O Rubens real, o Rubens do barzinho. Você já não sabe mais que máscara que você vai pôr hoje, que roupa que você vai pôr hoje. Então não é isso. Você precisa entender bem quem você é para entender o que você quer comunicar, entender o contexto e interagir com aquele contexto. Então comunicação é sobre você e o contexto. Vocês dois estão nessa equação. Você está na equação e o contexto também está. Você não pode permitir que o contexto anule você. Entende isso? Ah, você chega num ambiente mais rural, aí você fica todo capial, todo cowboy. Você não pode, isso não é você. Ou então você é uma pessoa muito mais prática, chega num lugar todo técnico, aí daqui a pouco você vira pessoa técnica. Isso não é você. Você não pode permitir que o contexto te anule, ao mesmo tempo que você também não pode tentar transformar o contexto. É uma dança entre você e o contexto. E para dançar isso bem, você precisa ter muito claro na sua cabeça quem você é e entender em que contexto você está inserido, para que você dance.
Entende que até agora nós estamos falando sobre comportamento, sobre entender quem é você, sobre observar o contexto, e nós não falamos hora nenhuma de melhorar a dicção, de melhorar a fala, de aprender a escrever melhor. Isso é importante também. Porque não adianta nada você saber quem é você e entender o contexto se você não consegue falar direito. Só que o princípio para resolver esse problema é entender quem você é e o contexto onde você está inserido e como vocês vão interagir. Para depois cuidar de vocabulário, depois cuidar de oratória, depois cuidar de dicção. Entende isso? Então, entenda quem você é, entenda o contexto onde você está inserido e aprenda a lidar com isso. Seja fiel a si mesmo, seja fiel a si mesma, mas também seja flexível ao seu contexto, para que o seu objetivo de comunicar aquela mensagem seja alcançado. Esse é o primeiro passo para melhorar a sua comunicação. Se você não fizer a pergunta certa, você não vai encontrar a resposta certa. Então, antes de começar a pensar no jeito que você fala, na sua voz, passe a fazer as perguntas certas. Quem é você? Em que contexto você está inserido? O que você comunica? O que você quer comunicar? Entende isso? Tem muito a ver com você. Tem muito a ver consigo. E com o contexto onde você está inserido. E é simples assim. É simples assim na hora de falar, porque na hora de fazer, a pergunta quem é você é uma pergunta dificílima. Se você precisar de ajuda, converse com as pessoas ao seu redor, converse com um terapeuta. Mas essa busca de se conhecer, ela é a chave para quase tudo na vida. E principalmente para a comunicação. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica e a gente se vê no nosso próximo vídeo.